E é sobre a reforma tributária que eu vou falar um pouco nessa página. A solução para o país, pelo pensamento mais conservador, é fazer reformas e privatizações. Toda vez que falam em reformas, eu fico preocupado, porque não é que você não precise mudar algumas coisas e às vezes mudá-las profundamente, mas que normalmente as reformas visam retirar direitos que a população tem. Vocês viram isso com muita clareza na reforma da Previdência Social, na reforma trabalhista, e agora se discute a questão da reforma tributária. O que é reforma tributária? O Brasil tem um conjunto de impostos, contribuições e taxas que são chamadas de tributos, e esses tributos é uma quantidade de recursos que chegam aos cofres públicos. Esses tributos vão para a União, vão para os estados, vão para os municípios, e todos pagamos. Não tem um brasileiro sequer que não pague. Todos pagamos e muitas vezes a gente nem sabe que está pagando, porque quando você compra qualquer coisa, está embutido no preço dessa qualquer coisa vários tributos. A distribuição do peso do que você está pagando em relação ao seu salário, ao seu ganho, varia muito. Pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que é uma maioria da população brasileira, paga metade do que recebe em tributos. Metade. Isso não sou eu que estou falando, são vários estudos, especialmente estudos do IPEA e de professores da FIP, inclusive, que mostram que há uma diferença muito grande entre as pessoas de acordo com a sua renda na questão de tributos. E quem ganha acima de 30 salários mínimos por mês pagam efetivamente 29% do que ganham em tributos. Todo cuidado nessa discussão da reforma tributária deve ser tido e deve-se prestar muita atenção, porque toda reforma passa pelo Congresso. Ela é proposta pelo presidente da República e vai ao Congresso, e é o Congresso que muda aqui, muda ali, estabelece um novo sistema, mas que na prática, desde 1988, quando foi feita a Constituição, até hoje, ninguém conseguiu fazer uma reforma tributária, porque vai para o Congresso, depois de 2, 3 meses morre, porque não há acordo entre a União, os estados e os municípios. E não há acordo entre os próprios estados e entre os próprios municípios, mas principalmente não há acordo entre os próprios estados. Entre esses tributos, o mais importante de todos eles é o ICMS, que é um imposto estadual e que representa 80% da arrecadação dos estados. Portanto, mexer nas regras do ICMS, que é o que toda proposta de reforma tributária procura fazer, é mexer num vespeiro, e aí a coisa não funciona, não passa no Congresso. Os interesses divergentes são de tal ordem que você não tem nenhuma maioria, nenhuma certeza de ter 60% dos votos nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, para ter uma alteração na Constituição. Porque a reforma tributária visa uma alteração na Constituição, novas regras para a cobrança de tributos. Uma característica importante de uma reforma tributária é fazer justiça tributária, ou seja, que não é certo que uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos pague metade do seu ganho em tributos, e quem ganha acima de 30 salários mínimos pague 29% apenas. Então, é uma regressividade muito grande no sistema tributário. Por acaso, em alguma dessas propostas, e foram várias, mandadas pelo Executivo para o Congresso, tocou na questão de quem paga a conta, quem paga os tributos? Não. Eles discutem que o sistema é sofisticado, que o sistema é complexo, que tem que ser simplificado e que deve-se discutir melhor
quanto fica com a União, quanto fica com os estados e quanto fica com os municípios, ou seja, como repartir na federação o bolo tributário. Essa questão da simplificação, ela é passada como se fosse reduzir a carga tributária. E não é nada disso. A simplificação beneficia as grandes empresas que têm uma sofisticação maior nas suas vendas e, portanto, pagam os tributos que colocam no preço, é bom que se diga, porque no fundo quem paga é o consumidor, colocam no preço e às vezes as regras para eles são sofisticadas. Mas o grosso das empresas não tem sofisticação, pagam sobre o faturamento. São as empresas crédito presumido, são empresas que estão no simples e representam mais de 95% das empresas brasileiras. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa, são as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.